Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal NoBack, canal que é focado em te ajudar a parar de fumar maconha. Então vamos lá, vamos para o vídeo de hoje. Eu perguntei assim para o pessoal lá no Instagram, quais prejuízos você está sentindo aí por causa do uso da maconha, tá? E um rapaz respondeu o seguinte, ele falou assim: foco nos meus objetivos, ou seja, ele está com dificuldade aqui de ter foco nos objetivos e a criação de hábitos que dependem da maconha, ou seja, ele associou ali alguns hábitos com o ato de fumar maconha. E aqui nesse vídeo eu quero dar ênfase aqui nesse segundo ponto que ele colocou sobre os hábitos. Eu já falei aqui no canal em vários vídeos aí sobre foco, sobre como a maconha atrapalha o seu foco, atrapalha a sua concentração, consequentemente vai atrapalhar também a sua produtividade, enfim. Mas eu acho que eu nunca falei sobre esse segundo ponto aqui, pelo menos não como eu vou trazer aqui nesse vídeo. Tenho certeza que eu nunca falei sobre isso dessa forma, beleza? Então vamos lá. Existem alguns hábitos que a gente desenvolve na vida que levam a uma série de outros hábitos ou comportamentos, tá? Isso é o que a gente chama de hábitos angulares, tá? Por exemplo, quando você começa a se exercitar, quando você começa ali a ir para a academia, quando você começa a correr, você geralmente começa também a naturalmente se alimentar melhor, você começa a se hidratar mais, você começa a de repente até dormir melhor, percebe? Ou seja, se exercitar é um hábito angular, ou pode ser um hábito angular, geralmente no geral existe essa tendência e isso acontece por vários motivos. Um motivo que vale a pena ressaltar aqui é que o ser humano ele tem uma necessidade de congruência. A gente quer ser congruente, inconscientemente a gente precisa de uma certa congruência para a gente se entender, para a gente entender o mundo à nossa volta, para a gente conseguir ter uma clareza de quem a gente é, como é que eu ajo no mundo. Esse princípio da congruência ajuda a gente a se orientar no mundo, Então, quando você começa ali a correr, por exemplo, você começa a se tornar alguém. O que molda o ser humano? Para prestar atenção nisso aqui, isso aqui é muito importante. O que molda a imagem que você tem de si mesmo? Em grande parte são as suas próprias ações. Você olha para as suas ações e você tem ali uma autoimagem, você tem ali uma visão de quem você é. Então, quando você começa a correr, você começa a se tornar alguém, você começa a se tornar uma pessoa que corre, e você já tem ali no seu inconsciente individual e também no próprio inconsciente coletivo uma ideia do que significa ser um corredor, ou ser um atleta, sei lá. Você começa a olhar para o seu comportamento, tudo isso de uma forma inconsciente, automática, tá? Você olha então para o seu comportamento e você já tem ali uma visão, você já tem uma noção sobre como você deve se comportar para você ser congruente com essa pessoa que tem esse comportamento, percebe? Se você começa a se tornar uma pessoa que corre, você começa naturalmente a acessar um lugar no seu inconsciente para entender o que significa ser uma pessoa que corre. Como é que uma pessoa que corre se alimenta? Como é que uma pessoa que corre anda, sei lá? Como é que uma pessoa que corre se veste? Percebe? Como é que uma pessoa que corre fala? Você começa a entrar lentamente e gradativamente nessa identidade, tá? E se você estiver então inserido num grupo de pessoas que correm, isso tudo acontece de forma ainda mais rápida e muito mais intensa, porque você vai começar a se espelhar, você vai começar a receber influência das outras pessoas, você vai começar inconscientemente a modelar essas pessoas, porque você quer fazer parte daquele grupo. Você está começando agora, então você tem que aprender com essas pessoas qual que é o comportamento das pessoas que correm, para você fazer a coisa do jeito certo e ser aceito naquele grupo. Isso tudo de forma inconsciente, E percebe que foi exatamente isso que aconteceu com a maconha, E o hábito de fumar maconha segue o mesmo princípio dos hábitos angulares, só que obviamente de forma negativa, Fumar maconha te leva a outros hábitos negativos, A maconha é um pilar de sustentação de hábitos negativos, tá? Como, por exemplo, a própria larica, Você se alimentar mal, e não só isso, procrastinação, pensamento negativo, o uso de outras drogas, Você dormir tarde, você não se exercitar, por exemplo, não ser responsável no seu trabalho, você demorar para responder um cliente, você não ter proatividade no seu trabalho, na sua vida. A maconha está ali no centro, alimentando todos esses outros hábitos
né? E isso aqui é fundamental você entender, porque quando você para de fumar a maconha, todos esses outros hábitos negativos que você veio construindo ao longo dos anos usando a maconha, eles não vão embora, tá? Você tem que saber disso aqui. Você não para de fumar a maconha e se torna uma pessoa responsável de repente, né? Uma pessoa proativa, uma pessoa enérgica, um atleta que se alimenta super bem. Não é assim que a coisa funciona. Você vai ter que se esforçar para mudar também todos esses outros hábitos negativos que foram se desenvolvendo junto com o uso da cannabis, né? Que ela estava ali no centro, fortalecendo e incentivando todos esses outros hábitos negativos, tá? Então você tem que saber disso, você vai precisar mudar tudo isso. E é por isso que eu falo tanto que parar de fumar maconha é mudar de vida completamente. Não se trata apenas de você parar de fumar um baseado, né? Se trata de você reconstruir a sua vida. Se você não está disposto a se reconstruir, a ser uma pessoa diferente, a construir novos hábitos, a ter uma nova visão de mundo, a ter uma nova postura diante da vida, a aprender a lidar com as suas emoções, a aprender a gerir os seus pensamentos, vai ser muito mais difícil você se manter longe da droga, tá? Você pode até conseguir parar por um tempo, mas sem uma mudança expressiva em toda a sua vida, você vai ficar ali muito perto do uso e você precisa justamente se distanciar daquela realidade e daquela vida de um usuário de droga, percebe? Então é só você parar aí e se perguntar, né, como é que é a vida de um maconheiro, como é que é a vida de um usuário de droga, como é que um maconheiro ele fala, né, como é que um maconheiro se veste. Né? Então você vai entendendo como é ser maconheiro e decide, eu vou fazer tudo diferente. Né? Então é isso, tenha essa consciência, decida hoje mudar de vida, acesse nobeck.com.br, conte comigo, tamo junto e um grande abraço.